Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vim trazer para vocês como a gente faz a degradação dos pigmentos, tá? Eu vou trabalhar com vocês os pigmentos que eu utilizo. Eu utilizo os pigmentos da MAG Gold e da MAG Color, tá? Ó, para vocês verem, e eu vou mostrar para vocês a degradação e como a gente pode fazer para descobrir a real cor do pigmento. Então, vou pegar aqui, ó, já mostrei os pigmentos que eu trabalho. Eu vou começar com o castanho claro, para vocês conseguirem visualizar. A gente sempre agita. Isso que eu vou ensinar para vocês, vocês podem fazer em com qualquer pigmento, para vocês descobrirem o fundo desse pigmento, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou colocar uma gotinha numa folha de papel. Vou pegar um cotonete, vou umedecer um pouquinho e vou fazer isso aqui, ó, tá? Vou mostrar pra vocês bem de pertinho, ó, e vou fazer isso aqui, ó. E vou trazer até ele ficar bem clarinho, tá? Ó. Aqui a gente já consegue ter uma ideia, vou anotar aqui que é o castanho claro. Claro, tá? Aqui a gente consegue ter uma ideia do que é esse pigmento. O castanho claro é um pigmento frio, com base inorgânica e tem um fundamento verde amarelado. Se você olhar aqui, ó, você consegue ver que você já consegue visualizar um pigmento mais esverdeado, com um pouco de amarelo, por isso que a gente chama de verde amarelado. E ele é indicado para composições de esfumados ou em peles claras ou efeitos degradês com fios, quando você quer criar efeitos de fios mais finos e mais claros e fios mais grossos e mais escuros, tá? Então, esse é o pigmento castanho claro. Vou colocar aqui agora uma gotinha do castanho médio. Pronto. Vou pegar outra haste, umedeço um pouquinho. Molhei demais. Venho aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa. Vocês podem reparar que ele já tem um fundo diferente, tá? Tá? Uma tonalidade diferente. Castanho médio. O castanho médio, ele é um pigmento frio também, e ele tem um fundamento um pouco mais esverdeado. Também, ó, como vocês podem ver, esse aqui você vê ele mais amarelo. Aqui você já não vê tão amarelo, ele já tem um fundo que ele puxa para um marrom, mas ele tem um fundinho mais verde. E é indicado para composições também de esfumados e fios em peles claras, com os fios um pouquinho mais escuros, tá? Não o fio preto, mas o fio pro castanho propriamente dito. Vou marcar aqui agora o castanho escuro. Ó, chacoalho sempre um pouquinho. Pingo uma gotinha. Vou umedecer aqui um pouquinho e venho, ó, fazendo. Esse é considerado um tom mais neutro. A gente não consegue identificar propriamente dito a cor esverdeada ou a cor amarelada, como nas outras cores. Ele é tido como uma cor neutra. Ele é muito versátil porque ele garante uma integridade na cor
Então, ele apresenta dessa forma mesmo, quando a gente trabalha em construções tanto de fio quanto esfumadas. E a gente pode trabalhar com pelos escuros e castanhos, e ele é tido como uma cor mais neutra. Uma dica aqui, pessoal, quando a gente vai comprar os pigmentos, a gente normalmente traz um de cada. Como eu fiz, um castanho claro, um castanho médio, um castanho escuro, um castanho intenso. Mas para quem tá começando e às vezes não tá podendo investir em todos os pigmentos, em todas as tonalidades, você comprando um castanho claro, um castanho escuro, que é neutro, e um castanho escuro intenso, que ele vai fazer aqueles fios mais escuros, aqueles fios mais que são mais grossos, que normalmente mais escuro, vocês já conseguem criar o castanho médio e criar várias tonalidades a partir desses 3 pigmentos. E aí eu vou depois mostrar para vocês uns modificadores que a gente também utiliza bastante na micropigmentação. Então é interessante ter esses modificadores. Outra dica que eu dou para quem tá começando é comprar esses pigmentos menorzinhos. Por quê? No começo a gente não tem um fluxo tão grande de clientes e às vezes o pigmento ele tem após aberto uma data de validade menor. Então, com o pequenininho a gente consegue trabalhar vários procedimentos e não corre o risco de perder o pigmento por vencimento cheio, tá? Então, eu independente do tempo de profissão que eu tenho, eu sempre acabo comprando os pequenininhos porque eu me adaptei muito bem e eu não fico com pigmento velho nas minhas coisas, tá? Por isso que eu trabalho com os pequenininhos. Agora eu vou colocar para vocês aqui o castanho escuro intenso, que vocês vão conseguir ver como ele é bem fechada a cor. Deixa eu molhar aqui. Ó. Dependendo do procedimento e da tonalidade do fio da cliente, ele fica quase preto, tá, gente? Por isso que é comum, às vezes, a gente pegar a cliente e falar assim, ah, mas minha sobrancelha tá preta. A gente não usa preto em sobrancelha, tá? A gente normalmente, ó, tô esfregando aqui um pouquinho mais. A gente normalmente usa sobrancelhas de fios muito escuros, a gente acaba utilizando pigmentos desse castanho escuro intenso, cores mais fechadas para se aproximar da tonalidade do fio, tá? Castanho escuro intenso. Ó, então vamos lá. Aqui a gente tá agora com as 4 cores. É que aqui, ó, gente, eu dei uma reforçada, mas se apeguem mais essa região aqui para ver a degradação, tá? Então, aqui a gente vê que ele tem um fundo meio amarelado, aqui ele tem um fundinho um pouquinho mais esverdeado, aqui é um amarelo esverdeado, tá? Aqui um fundinho um pouquinho mais esverdeado, não tanto quanto esse, que esse tem o amarelo e o verde. Aqui a gente já não vê tanto, aqui é uma tonalidade mais neutra, a gente não consegue identificar qual a cor predominante. E nesse aqui, ó, se a gente parar para observar, a gente vê que tem uma quantidade maior de preto, por isso que ele é mais intenso, tá? Que é um castanho escuro mais intenso. Então, essas são as cores que a gente encontra da Mag Gold. O castanho escuro intenso, ele é equilibrado com o laranja, por isso que a gente não tem aquelas sobrancelhas que são acinzentadas, com esse pigmento, porque ele tem um pouco de laranja na sua composição. E é ideal, como eu já falei, para sobrancelhas que são com pelos muito escuros. Para utilizar também em esfumadas, quando a cliente é bem morena, negra mesmo, ele é um pigmento bem indicado para isso. Fora isso, nós vamos ter os modificadores. Eu tenho o verde oliva.
Esse castanho aqui, gente, que ele já tem um pouquinho de fundamento esverdeado, dependendo, às vezes, daquela sobrancelha que tá no marrom clarinho, indo para um rosadinho bem suave, a gente consegue uma neutralização com ele. Quando não consegue com ele, você pode adicionar, se for o caso, se você for fazer só a neutralização, você pode adicionar o verde oliva. O verde oliva é um modificador que ele serve, a gente utiliza muito na neutralização, quando as sobrancelhas estão rosadas, avermelhadas, a gente utiliza esse pigmento. Você pode usar ele puro em alguns casos, ou pode utilizá-lo juntamente no pigmento que você vai usar para fazer um modificador. E aqui vocês conseguem ver a quantidade de amarelo que ele tem, olha que legal. Né? Conforme a gente vai degradando essa cor, olha, a gente vai vendo a quantidade de amarelo que ele tem, ó. Ele é bem... Você consegue visualizar. O verde, como eu falei, ele é composto, por sua maior parte, dos pigmentos amarelo e preto, só que com predominância do amarelo, tá? Então, aqui, ó, é o verde oliva. Fora esse, tem um pigmento que a gente usa bastante, eu pelo menos não fico sem, que é o avelã da MAG. Ui, até caiu já uma gotinha aqui. Ele é um pigmento marronzinho, mas ele tem uma predominância do laranja. Então, ele é bem legal de trabalhar com ele. Porque ele serve pra gente amornar o pigmento. Olha como ele é, você consegue ver que ele vai ficando alaranjado, você consegue ver que tem o vermelho e tem o laranja, olha que legal. Tá? Então, esse é o avelã, ele é um marrom alaranjado. E a gente usa para fazer o aquecimento do pigmento, amornar, né, que o pessoal fala, temperar o pigmento, para evitar possíveis sobrancelhas acinzentadas, azuladas. Aí, fora esse, a gente tem, e eu utilizo bastante esse aqui, ó, com essas cores, quando eu preciso de uma sobrancelha com um fio não tão escuro. Quando eu preciso de mais intensidade, ele não modifica tanto a cor. Mas vamos supor que eu quero um fio escuro, mas não quero tão escuro. Eu posso usar ele com esse. Agora, se eu quero um fio na cor real mesmo, mais escuro, eu vou usar esse marrom aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O marrom, a gente já vê que ele tem maior concentração de pigmento vermelho, tá? Então, eu vou pegar aqui para vocês, ó. O marrom, ele tem mais pigmento vermelho. E ele é utilizado, ele é um pigmento também orgânico, e ele é indicado pra gente trabalhar quando precisa amornar e manter esses pigmentos com mais vivacidade, com mais vibração. Então, ó, marrom. Tanto ó, avelã quanto marrom, eles são modificadores, eles servem para aquecer o pigmento. O avelã, ele, como eu já falei, ele tem um fundo alaranjado. Marrom, ele tem o amarelo, mas ele predomina o vermelho. E agora eu vou mostrar para vocês o mostarda. Tem o ocre também, mas eu não trabalho com o ocre. O ocre é um amarelo puro. O mostarda, ele lembra um amarelo, mas ele tem na sua composição também o vermelho. Ele é derivado de um amarelo alaranjado. Então, é um pigmento que a gente pode usar também para neutralização de procedimentos que estão
esverdeados. Ó, é um amarelo alaranjado, tá vendo? Com predominância de amarelo. Aquelas sobrancelhas, gente, não é nem esverdeada. Sabe quando a sobrancelha fica mais arroxeada? Você pode usar o amarelo nessa situação. Como ele tem toda a sobrancelha roxa, ele tem sempre... A gente tem o excesso de vermelho e de preto, ele tem um pouquinho do laranja, tá? Ó, deixa eu fazer aqui assim. Ai, peraí que eu fiz nhaca. Queria mostrar ele bem clarinho aqui, não saiu. Ele tem um pouquinho do laranja, que é para poder ajudar na neutralização dessas nuances que às vezes aparecem nessas sobrancelhas mais violetinhas, que puxa mais pro roxinho. Ele ajuda nessa neutralização, tanto do violeta quanto do acinzentadinho, tá? Então, esses são os modificadores que eu trabalho. E aí, aqui vocês conseguem identificar. Então, é muito legal isso. Eu vou pôr mais uma gotinha aqui do mostarda, que eu vou tentar fazer uma saturação mais leve dele, para vocês conseguirem visualizar bem o amarelo, que aqui ficou forte. Ó, aí aqui já vai dando para vocês verem, ó, para ficar bem clarinho, ó. Vocês conseguem visualizar legal o amarelinho ali, ó. É do mostarda esse também. O mostarda, ele tem o amarelo alaranjado e neutralizam tons acinzentados gerados por fios escuros, não só o cinza, como os violetas também, como eu já falei. Aquelas sobrancelhas que tem nuances mais ou menos violácea, que a gente chama, que ficam nem cinza, nem azul, nem violeta é utilizado. O verde eu vou utilizar para neutralizar as sobrancelhas que tenham rosado, avermelhado. O marrom e o avelã são modificadores, eu vou aquecer os meus pigmentos com ele, com o intuito de não necessitar no futuro de uma neutralização, porque eles vão impedir a degradação, por exemplo, pro cinza, pro verde, pro violeta, porque eles vão temperar esse pigmento, né? Eles vão amornar os pigmentos e aí a gente vai conseguir trabalhar com eles, tá certo? Então, olha, falei na aula de colorimetria que eu ia gravar esse material para vocês pudessem ver como a gente faz essa degradação e conseguir identificar o que tem de pigmentos em excesso nas colorações. Vocês podem utilizar essa técnica de degradação com qualquer marca de tinta e vão ver as prevalências da cor quando vocês fazem isso. Vocês conseguem identificar se tem mais preto, se tem mais amarelo, se tem mais vermelho, se tem mais verde. Vocês conseguem identificar e através dessa identificação vocês vão saber quando utilizar cada pigmento, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha ajudado e facilitado. Independente da marca, vocês podem trabalhar dessa forma. Eu, como trabalho há muitos anos com a MAG, eu só tô com esses pigmentos em mãos hoje. Futuramente vou experimentar algumas outras marcas, porque eu acho que hoje no mercado a gente tem vários produtos de qualidade. E assim que eu for experimentando as outras marcas, eu vou gravando e trazendo para vocês alguma coisinha em relação à qualidade, resultado, a experiência que eu tiver com esse pigmento, eu vou trazer para vocês. Então, em breve a gente vai ter mais novidades e mais aulinhas como essa para explicar em relação ao pigmento, tá certo? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!